Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui com vocês, com muita alegria. Obrigada por estarem presentes nessa noite de grandes ensinamentos. Olá, boa noite. Bem-vindos todos à nossa live hoje, que ela vai discorrer sobre intuição, sobre sobre harmonização psicológica, e acho que ela tem muita coisa interessante para nos dizer. Nós estamos muito felizes em tê-los conosco. Bem-vindos todos. Boa noite, pessoal, com muito carinho, muita alegria, né? Hoje nós nos reencontramos novamente para falar um pouquinho sobre a parte da normalização psicológica, dois grandes livros do Grigori Grabovoi, repleto de sequências numéricas sobre a parte de psicologia, psicanálise, parapsicologia, e outras, né, outras linhas aí dentro da parte psicológica, né, de nós, seres humanos, e que nos ajuda muito no momento de normalização de questões voltadas para a nossa saúde mental, né? Então, como que é importante a gente trabalhar sobre, falar um pouquinho, né, abordar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu vi que muita gente gostou do post que eu tinha feito sobre essa live, achei muito bacana. Realmente, a realidade, ela é como se fosse uma sombra, né? Ela é criada, mas ela não é real. Conversei sobre isso com a Elaine essa semana. Então, quando a gente começa a ver os acontecimentos ao nosso redor como um reflexo daquilo que nós criamos, a responsabilidade passa a ser somente nossa, né? O maior inimigo do controle da realidade, ou o maior amigo, né? O maior apoiador do controle da realidade somos nós mesmos, não é o outro, né? Porque é um hábito que nós temos de sempre jogar no outro o resultado das nossas mazelas ou do nosso sucesso também. Mas não, isso é um mérito ou um demérito nosso, né? E trazer essa responsabilidade para a gente é uma tarefa muito árdua, muito desconfortável até mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca a responsabilidade em nós mesmos, quando a gente encara e enxerga a realidade como um reflexo, né, como uma sombra mesmo que nós criamos, a responsabilidade fica só a nosso encargo, da gente realmente ditar as regras, da gente realmente tomar as rédeas, né? E tomar as rédeas sozinho, somente do ponto de vista dos ensinamentos de Grabovoi, somente com o nosso corpo físico, é muito limitante, né? Somente com a nossa mente, com o nosso sentimento, ainda é um pouco limitante. Na verdade, a gente precisa de trabalhar a parte extrafísica para a gente adquirir esse controle. E é nessa parte extrafísica que o Grabovoi ensina, né? Que é a parte da nossa consciência, do nosso espírito, da nossa alma, e a interação dessas estruturas com o nosso corpo. Então, por isso que é um ensinamento muito completo, né? É uma ciência muito completa, porque trabalha também essa parte que vai ser a responsável pelo controle da nossa realidade, a responsável pelos processos de normalização da nossa vida. Ela, né, é a parte extrafísica que vai ditar as regras do nosso corpo, né? O que nós estamos vendo é só uma capa, né? O que eu vejo hoje, que eu tô aqui no Zoom, né, vendo as meninas, vendo a Inês, vendo a Elaine, eu tô vendo só uma capa. Porque a essência divina de cada uma delas é aquilo que os meus olhos tridimensionais não conseguem ver. Né? Então, trabalhar a parte psicológica é muito importante. Né? Até tinha perguntado para a Inês se ela também queria fazer a condução dessa live, é terapeuta, já tem uma bagagem enorme aí, né, Inês, em relação a essa parte, né, psicológica, em relação à saúde mental das pessoas. Porque o que dita a nossa vida realmente é a nossa mente, né? Então, em se tratando do corpo físico, é a nossa mente. Se a gente não está bem mentalmente, a gente não consegue alcançar nada, né? E a gente não consegue também sair do lugar. Então, é a base, né, para que a gente consiga trabalhar as outras áreas da nossa vida também. Então, para começar a live, eu queria pedir para vocês pegarem um papel em branco, uma caneta ou um lápis, né, e desenharem um círculo. Mas não precisa ser um círculo muito grande que vai tomar a folha inteira. Pode ser um círculo menor, em que você consiga escrever ao redor dele.
né? Então, faça um círculo. O círculo no meio da folha de papel, ou do caderno, né? O que vocês preferirem, da forma que vocês preferirem. E da forma que vocês quiserem, da forma que o coração de vocês pedirem, da forma que vocês forem hábeis, desenhe a si mesmo no meio desse círculo. Não precisa de muito detalhe, não. Desenhe, né, uma bonequinha, um bonequinho, desenhe a si mesmo. Porque vocês estão no centro desse círculo. O foco é cada um de vocês mesmos. O foco sou eu e vocês. O foco somos nós. Cada um de nós. E depois de desenhar, né, a si mesmos, puxem algumas setas para fora desse círculo, colocando algumas áreas, né, da sua vida, né? Família, puxa uma seta colocando família, né? Só escreve mesmo família, não precisa de desenhar se não quiser. Outra seta, trabalho. Outra seta, finanças. Outra seta, isso tudo ao redor do círculo, tá, gente? De forma radial, assim, ao redor do círculo. Outra seta, vocês podem puxar e escrever saúde física. Outra setinha, também, coloquem saúde mental. Outra seta, podem colocar viagens. E outra seta, pode colocar amigos. Tinha esquecido da última aqui, vou falar com vocês. E uma outra seta, vida espiritual. Eu acho que essas são algumas das grandes áreas da nossa vida, né? Trabalho, família, finanças, saúde física, saúde mental, viagens, amigos, vida espiritual, né? Vão ter outras áreas também, sub-áreas, mas as principais eu acho que eu lembrei de todas. E coloquem ao lado de cada um desses itens um percentual do quanto, se for 100% é porque está muito bom, se for 0% está péssimo. Em cada um desses itens, coloquem um percentual aí do lado. Né? Como está a parte do trabalho, se está 100%, se está 50%, em termos de felicidade, do que te traz felicidade. Finanças, estou muito bem, estou super, hiper, mega feliz, 100%. Não, estou péssima, tá horrível, coloca o percentual aí, que vocês acharem mais interessante. Para cada um desses itens, um percentual para trabalho, um percentual para finanças, um percentual para saúde física, outro percentual para saúde mental, outro percentual para viagens, outro para amigos, outro para vida espiritual, né? Dá um tempinho para vocês colocarem aí os percentuais. Inês já até colocou, foi ágil, resposta rápida. Ótimo. E aí, qual que é o meu objetivo pedindo para vocês colocarem esses percentuais? Alguns percentuais vão estar diferentes uns dos outros. Às vezes, uma área vai estar muito bom e outra área vai estar muito ruim. Eu vou repetir o que eu já tenho falado em outras lives. Como está tudo interconectado, são as nossas crenças limitantes que separam uma área da outra e que rega mais uma área ou rega menos outra. Né? Se os percentuais estão muito diferentes, é porque algumas das áreas que o percentual está baixo realmente tem algumas ou convicções, ou crenças, ou algo que esteja na parte superficial, né, do seu campo, que esteja impedindo de você chegar a alcançar, né, um percentual alto naquela área. Mas por que a crença limitante? Ou por que uma convicção limitante, enfim? Porque quando a gente começa a se abrir para a abundância universal, tudo o que está ao nosso redor, a gente consegue sucesso.
Ou seja, a gente consegue levar todos esses percentuais. O que impede todos esses percentuais de aumentarem são as nossas limitações que nós mesmos criamos, né? Lembre-se que o vilão sempre sou eu mesmo. Não existe outro vilão. Sempre sou eu mesmo. Pode ter um ou outro que ajuda a atrapalhar alguma coisa, mas o maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, essa abundância, né? Quando eu falo abundância, não é só financeira, enfim, é abundância que eu falo em todas essas áreas. Abundância de percentual, abundância de felicidade, de realização em todas essas áreas. Quando a gente fala em abundância do ponto de vista da criação, ela é geral, né? Trabalhar crenças internas nos leva a gente reverter esse quadro e conseguir levar o percentual de todas essas áreas da nossa vida, né? E é por isso que está tudo interconectado, né? O Grabovoi fala da lei das conexões universais. É uma lei universal que mostra que está tudo interconectado. E aí, quando a gente começa a ter o controle da realidade, realmente todos esses percentuais, eles começam a aumentar substancialmente. Claro, a gente tem desconforto, a gente tem ainda questões para poder sanar, para poder resolver, né? Como diz Elaine, né? A gente tem os famosos contratos ainda para poder resolver agora no final dessa transição planetária, ainda nessa encarnação, para poder resolver, ficar no 0 a 0. Temos, claro, a gente tem desafio, muitos desafios. Estamos sendo muito desafiados. Mas o controle dessa realidade faz com que a gente consiga elevar todos esses percentuais. E trabalhando a nossa consciência, a gente consegue elevar. E aí o Grabovoi, o fundamento dos ensinamentos dele, em qualquer uma dessas áreas, que no nosso caso hoje a gente vai trabalhar na parte de saúde mental, atrelada à vida espiritual, porque também não tem como estar desatrelada do ponto de vista dos ensinamentos de Grabovoi, quando a gente trabalha qualquer uma dessas áreas, e ao mesmo tempo todas as áreas, porque não tem como a gente trabalhar desconexo, quando a gente trabalha a parte espiritual, a gente trabalha tudo junto, os ensinamentos de Grabovoi, eles apresentam pontos fundamentais que qualquer área que você for trabalhar, para qualquer parte da sua vida, seja na parte de saúde ou seja na parte de psicológica, sempre esses pontos fundamentais, eles estarão presentes, que é o acesso a essa abundância universal, o controle da realidade, as conexões universais, que elas vão sempre existir, né? Elas vão sempre existir, e um ciclo de criação constante, né? Ou eternidade. Sempre são elementos fundamentais quando a gente começa a se aprofundar, a trabalhar a nossa consciência, trabalhar os ensinamentos de Grabovoi. Então, trabalhar a parte psicológica, ela não vai ser sozinha, não vai ser em vão. Vai começar a afetar outras áreas da nossa vida também. Isso que é o mais interessante, é uma ciência muito completa, porque a gente começa a atingir essa universalidade, né? Essa completude na nossa vida quando a gente trabalha apenas uma área. As outras áreas, elas também são atingidas consequentemente, né? De uma maneira complementar, elas também são afetadas positivamente. Então, hoje a gente vai trabalhar a parte da normalização psicológica. A gente não vai falar sobre tudo sobre o livro, né? Isso seriam conteúdos de um curso, né? Na verdade, mas algumas sugestões, alguns itens mais simples são falados no livro. Eu vou falar aqui para vocês, que na verdade são 2, essencialmente, né? Na verdade, 3, né? Um deles vocês já sabem, né? Que está relacionado com o número 6, né? Para a gente nunca falar meia, a gente sempre fala 6. Isso vocês já sabem, né? Aqui no Brasil é bem difundido essa informação. Outra questão falada também no livro, vou compartilhar com vocês aqui uma sequência, antes da gente fazer exercício. Quando a gente for falar, quando a gente for ou verbalmente ou
ou mentalmente, ou sussurrar a sequência numérica no momento da concentração, quando a gente faz pequenas pausas de 3 em 3 algarismos, potencializa mais o processo criativo, né? Respeitando as pausas maiores relacionadas com os espaçamentos, né? E a parte não espaçada, fazendo pausas menores, né? Então, se eu fosse fazer uma concentração dessa sequência numérica, por exemplo, eu faria 499, 618, 71809, né? Então, eu fiz uma pequena pausa aqui desses 3 algarismos até os outros 3 algarismos, uma pausa maior respeitando esse distanciamento, esse espaçamento, e uma pausa pequena depois desses outros 3 algarismos. Não importa se no final tenha só 2. É uma colocação nesse livro que eu achei muito interessante, depois que eu li a respeito. Eu sempre faço concentrações desse jeito, também ensino nos cursos que eu leciono, que é uma dica, né? Uma dica bem legal para a gente poder trabalhar. E uma outra dica também colocada nesse livro, que eu achei muito legal compartilhar com vocês, é você colocar a sequência numérica da normalização psicológica, de um dos livros da normalização psicológica, colocar a sequência acima da data atual. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma concentração hoje, 17/10/2021. Então, eu coloco a sequência numérica acima da data de hoje, né? Se eu fizer essa mesma concentração amanhã, eu colocaria essa data, né? Essa sequência numérica acima da data de amanhã, né? 18/10/2021. Só que aí, no caso, a gente não vai colocar aquelas barras na data, né? No caso, a data vai ser como se fosse uma sequência numérica, né? 17, 10, 20, 21, por exemplo, né? Que seria a data de hoje. E amanhã, 18, 10, 20, 21. Então, essas são 2 dicas que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês aqui nessa live. Claro, né? O conteúdo mais aprofundado do livro é um conteúdo mais relacionado com o curso, né? Já é um conteúdo mais voltado para cursos, né? Então, as lives que a gente faz aqui, que a gente compartilha com vocês, as informações, elas realmente vão ser mais simples mesmo, né? Típica de pessoas que não têm contato ou que têm muito pouco contato com os ensinamentos de Grabovoi, né? Então, essa parte mais aprofundada realmente é uma parte mais voltada para os cursos. E também vou convidar a Inês aí para conduzir com a gente. Eu trouxe 2 sequências numéricas para a gente poder trabalhar. Foram sequências que eu encontrei no livro 1, porque são 2 livros, né? Do livro de Sequências Numéricas para Normalização Psicológica 1, do Grabovoi, que uma delas é individuação, estava em inglês, desculpem, individuação, e a outra, intuição. O que é individuação? Individuação é bem interessante. O processo de busca de harmonia espiritual, integração, preenchimento e consciência. Então, essa é mais ou menos a intenção que nós temos quando a gente vai sentar para meditar. Buscar essa harmonização interna. Isso é muito interessante, né? É muito importante. Né? Essa paz interior. Né? Então, essa sequência está muito relacionada com essa busca de paz interior, de harmonização interna, dentro de nós mesmos. E a outra sequência está relacionada com a intuição, insight. Que intuição, todos nós sabemos o que significa. A intuição ela é muito, muito importante a gente começar a desenvolver, porque a intuição ela tanto ajuda no momento de desdobrar, né, a normalização dos nossos problemas, das nossas questões internas, das nossas questões da nossa vida, quanto também é o primeiro passo para a clarividência. Né, que é uma habilidade que a gente vai adquirir nas dimensões superiores, acima da terceira. Então, a intuição, ela já é o 6º sentido, ela já é o primeiro passo. Então, desenvolver a nossa intuição é um caminho muito importante nesse momento de transição do planeta. Né? Então, foi uma outra sequência numérica que me chamou muita atenção para a gente poder trabalhar aqui na nossa live. E aí, eu convido a Inês para poder conduzir aí. Vou deixar compartilhado aqui, Inês, para você.
a primeira aí de harmonização para que você possa conduzir aí com o pessoal aí que está nos acompanhando aí na live. Marcelo, a Elaine está hoje mais quietinha, a Elaine está aí também, né? Então, vamos lá. Gostaria que você respirasse profundamente pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Sinta-se agora em harmonia com o todo. Sinta-se em conexão com o universo. E perceba que você é preenchido de toda a energia que te cabe como filho do Criador que você é. E repita mentalmente a sequência numérica. 4, 9, 9, 6, 1, 8, 7, 1, 8, 0, 9. Sinta-se integrado ao cosmos. Sinta que você recebe neste momento toda a harmonia espiritual que o seu ser é capaz de conectar. E você se sente preenchido da luz do Criador. 4, 9, 9, 6, 1, 8, 7, 1, 8, 0, 9. Perceba acima de você uma estrela, um sol, uma nuvem. Que estes números estão gravados e que de lá eles emitem uma energia para você. Você recebe o reflexo dessa força, dessa energia. As sequências numéricas, elas são fonte de energia divina. 4, 9, 9, 6, 1, 8, 7, 1, 8, 0, 9. Você se encontra neste momento com toda a harmonia espiritual que o universo é capaz de te proporcionar. E de tudo que você é capaz de receber. Você se sente expandindo, expandindo. O teu coração expande uma luz de expansão espiritual. Sinta uma luz maravilhosa, dourada, saindo do seu coração, se expandindo para o universo. E você se conecta com toda a força, com toda a energia de todos aqueles que buscam neste instante a harmonia espiritual. E você se sente pleno, preenchido, como filho do Criador que você é. Sinta este preenchimento. Sinta a felicidade que é você receber em você a harmonia que você busca. Sinta-se feliz e agradecido por esta conexão. E quando você desejar, volte ao presente. Passo a palavra para você, Aloma. Maravilhoso, Inês. Adorei a concentração, foi fenomenal. Acho que todos nós precisamos, né, dessa harmonização, desse equilíbrio, né? Eu acho que quando a gente começa a se aprofundar muito nos ensinamentos de Grabovoi, o que a gente chega nesse equilíbrio, né? A gente alcança esse equilíbrio. Efeitos muito semelhantes aos efeitos da meditação. Efeitos muito semelhantes aos efeitos da
da yoga, embora sejam práticas muito diferentes, né? E a gente tem essa aceleração, né? Do desenvolvimento da nossa consciência, esse desenvolvimento espiritual, essa paz interior. Isso é muito importante. Então, queria muito te agradecer por essa prática maravilhosa. Realmente, eu senti paz nesse momento. Foi muito, muito bom. E aí, a gente faz também agora da intuição, insight, né? 489-611-094-892. Passo a palavra para você, Inês. Então, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre o que é a intuição. Na nossa visão, a intuição nada mais é que a capacidade de perceber aquilo que não está dentro de nós, no nosso cotidiano. É como se nós acessássemos a realidade, não é como se nós, quando nós conseguimos acessar uma energia que foge à compreensão das pessoas. Então, a intuição é quando eu me abro, eu expando a minha mente, meu coração e meu espírito para receber tudo aquilo que não são palpáveis para nós neste momento e na nossa vida cotidiana. Então, quando eu abro e expando a minha consciência para que eu possa receber a intuição, a partir deste momento eu estou linkada com uma conexão cósmica para que eu possa ter uma percepção das outras realidades que não nos são tão corriqueiras aqui, certo? Como algumas pessoas gostam muito de falar em quinta dimensão, em outras dimensões, então a intuição nada mais é do que quando nós conseguimos amealhar informações dessas outras realidades que não são palpáveis para nós, mas que cada ser é capaz de conectar-se através justamente do que a Loma está dizendo, né, das meditações, das práticas espirituais, das práticas mentais. Então, quem não gostaria de ter intuição para resolver a própria vida, né? Eu vou fazer alguma coisa, aí me vem uma intuição, faça. Já perceberam que quando a gente contraria a nossa intuição, a gente sempre está errado? Sempre que a gente contraria a nossa intuição, vou fazer alguma coisa me diz, não faça, não vá por este caminho, vá pelo outro caminho. E aí, de repente, eu contrario e faço. Aí o que acontece? Geralmente me arrependo, porque aquilo era uma percepção cósmica de que algumas coisas poderiam não dar certo, não acontecer, e eu teimei. Por quê? Porque não é tão corriqueiro acreditarmos na intuição. Nós não acreditamos em nós, não acreditamos na nossa força, na nossa sabedoria interna, e não acreditamos na nossa potência espiritual de criar uma realidade. E a intuição faz parte dessa criação de realidade. Porque é um aviso, nós costumamos, né, em outro linguajar mais esotérico, a gente fala, é um aviso do seu anjo, é um aviso da sua consciência, e na realidade, sim, é um aviso do nosso anjo, no sentido de que nós todos somos assistidos por seres superiores, que tentam se conectar conosco através da nossa intuição. E aí é quando nós não ouvimos. Então, vamos nos abrir para essa energia, vamos nos abrir para essa capacidade de realização nova, que é de perceber o que eu sou capaz de realizar quando abro a minha expansão consciencial para receber essa energia e receber todas essas informações universais que estão disponíveis a todos nós, não é? Então, vamos lá. Gostaria que você novamente fechasse seus olhos, ou fique de olhos abertos, como você preferir. Respire profundamente. Como nós acabamos de fazer a integração de harmonia espiritual, estamos mais conectados neste momento. Então, vamos buscar a nossa capacidade de intuir tudo aquilo que nós somos capazes. 4, 8, 9, 6, 1, 1. 0, 9, 4, 8, 9, 2. Perceba esses números fora de você. Perceba esses números numa estrela muito distante. Mas perceba que ao mesmo tempo que você recebe a potência divina, a luz dessa sequência numérica, ela vem em você como um grande dardo bumerangue. Ela vem até você e ela puxa a sua compreensão, a sua aceitação, para que você entenda que você é capaz de receber todas as informações de você mesmo. 4, 8, 9,
6, 1, 1, 0, 9, 4, 8, 9, 2. Perceba que estes números puxam a sua expansão e elevam o seu padrão vibratório. E você consegue conectar-se com as outras dimensões e com todas as conexões siderais. E você se liga àquela energia superior que é capaz de conduzir a sua vida através de você mesmo. 4, 8, 9, 6, 1, 1, 0, 9, 4, 8, 9, 2. Abra-se, expanda sua consciência para entender que esta é uma lei universal do Criador, onde nós conseguimos nos conectar com as realidades espirituais. E recebemos do universo tudo aquilo que nós precisamos saber para que a nossa vida se torne mais prazerosa, mais feliz e mais harmônica. 4, 8, 9, 6, 1, 1, 0, 9, 4, 8, 9, 2. Receba neste instante a capacidade da intuição que a sua alma conhece, mas que muitas vezes a sua mente retarda. Entenda-se capaz, perceba-se capaz de receber esta energia e esta ferramenta que o Criador coloca à nossa disposição. Sintamos-nos gratos por esta capacidade e por esta realização. Bem-vindos de volta. Maravilhoso, Inês. Perfeito. Para as pessoas que puderem aproveitar essa oportunidade de fazer uma concentração forte, né? Porque estamos aqui online, 4 pessoas, fora as pessoas que ainda vão assistir, fora a assessoria não visível que estamos tendo também nesse momento. Então, é muita energia canalizada, muita energia. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade de ter vocês aqui para a gente poder fazer uma concentração desse nível, né? Dessa magnitude. Obrigada, obrigada, obrigada. E para a gente finalizar, né? O tempo já tá correndo. Eu gostaria de ler para vocês. Houve um contato telepático no dia de hoje com o Grabovoi. Ao longo da semana eu farei uma live no Instagram para explicar sobre as palavras do Grabovoi, sobre a canalização. Algumas palavras foram minhas, mas outras palavras foram diretamente dele. Outros termos, né? Palavras foram dele. Grande parte do que foi falado foi dele. Eu até mandei, não sei se a Inês viu. A Elaine, eu acho que leu, né, Elaine? E aí eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler, e ao longo da semana eu vou postar e vou ter oportunidade, né, de, ao longo, né, da semana, fazer essa live para a gente discorrer mais sobre o que ele fala nesse contato telepático. Bom, então, o que ele falou para a gente? Olhe para as árvores, olhe para as montanhas, serras e rochas. Olhe para esses elementos da natureza. Eles não foram criados ontem e não serão destruídos tão cedo. São estruturas estáveis. São estruturas que duram muito tempo e que podem passar décadas e centenas de anos
sem sofrerem qualquer tipo de deterioração. Os elementos maiores, vamos dizer, o Grand Canyon, ou o pontão onde se encontra o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ou as montanhas dos Himalaias, né, do Himalaia, todas essas estruturas do mundo são estáveis. Elas são muito difíceis de serem modificadas. Não sofrem qualquer alteração facilmente e existem ao longo da história desse planeta. Elas, assim como nós, seres humanos, possuem o elemento da eternidade. Esse elemento deverá ser visto em nós mesmos, porque nós o possuímos. Nós modificamos e destruímos os objetos menores do mundo, acreditando que isso é normal. Mas todos os objetos possuem o elemento da eternidade, que os torna indestrutíveis. Observem as florestas autossustentáveis. Observem as árvores que ainda foram conservadas, apesar da construção das cidades. Tudo é eterno e precisamos começar a olhar o mundo nessa ótica. Tudo tem o seu conceito inicial através da criação. E o homem não teria a longevidade da vida, ou os animais, ou as plantas, se não fosse esse elemento. Ele morreria assim que nascesse. É por isso que é tão importante a consciência humana reconhecê-lo, porque ele é real. O elemento da eternidade em cada célula humana é real, porque fomos criados para a vida. E o conceito de vida, do ponto de vista da criação, é o conceito de eternidade. Não há distinção. Vamos dizer, do ponto de vista da Terra, um elemento macro e estático, ela foi criada por Deus para ser eterna, assim como no universo tudo é eterno. A informação construída da destruição não vem de Deus, e isso é muito importante nós percebermos. Veja o mundo como eterno e leve a outros também terem essa visão. Não guarde isso para você, contribua para a mudança de consciência coletiva do mundo. Leve a mensagem de eternidade para cada canto do planeta, principalmente para os objetos não vivos, para as plantas e animais. Todos precisam conhecer o que há de mais verdadeiro do ponto de vista da criação. Todos precisam saber por que foram criados. É um direito que os humanos possuem. E agora, essa informação verdadeira vem à tona, para que o sistema do mundo seja adequado ao sistema do universo, para que os processos fluam da forma que deveriam fluir. Perceber a eternidade com a própria consciência é uma tarefa de todos os seres divinos desse planeta, ou seja, de nós, humanos. Sentir a eternidade em cada objeto é uma tarefa aparentemente estranha, mas a mais importante para a adequação do sistema de informação. Treine sempre ver o mundo dessa maneira, para ajudá-lo a dar o salto que ele precisa. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que todos possuam a vida eterna, hoje e sempre. Bom, já excedeu o tempinho, né, da nossa live. Eu acho que a gente fica aqui com essas palavras do Grabovoi. Eu vou postar, né, fazer os posts aí nas redes e discorrer melhor sobre isso durante a semana. Vou convidar as meninas também, a Inês e a Elane, se elas quiserem contribuir. A gente pode fazer um paralelo, uma interpretação sobre as palavras do Grabovoi. E eu acho que é isso. Queria ver se a Inês tem algo a acrescentar, a Elaine, se o Marcelo tem alguma dúvida. Depois dessas palavras, não tem nada para acrescentar, né? Vou ficar com a meditação sobre esse texto, que é maravilhoso, e que acho que veio muito pontualmente para que nós possamos analisar, possamos meditar sobre este assunto, né?
onde achei muito interessante, que é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, de falar, quando você diz, todos precisam saber por que foram criados e para que foram criados. Então, acho que isso é uma meditação muito profunda e acho que não temos nada que acrescentar, né? Maravilhoso, maravilhoso, Aloma. Gratidão aí pela sua energia, por essa capacidade aí também de nos trazer essas informações. Inês, em primeiro lugar, obrigada pelas suas palavras no controle. Nos 2 exercícios foram maravilhosos. Viajei, foi muito bom, relaxei. Obrigada de todo o meu coração. Obrigada, Marcelo, pela participação no dia de hoje, aqui conosco. E, Aloma, não tem o que falar, né? Eu me apaixonei de manhã quando você mandou essa mensagem para a gente, divina. Ela disse para mim muita coisa, né? E, assim, uma coisa que é muito latente para mim, que faz a gente pensar. O todo, ele está presente no menor grão, né? No átomo. Então, ele vive na cadeira, ele vive na parede, ele vive no quadro, ele vive em todos os lugares. Isso está muito presente em todas as palavras que ele deu para você hoje de presente, que ele trouxe de presente para nós, né? Você foi um intermédio. Ele te usou para que essas palavras pudessem chegar no nosso coração e que a gente possa maturar isso essa semana, que esse seja o nosso exercício da semana. E que depois que você fizer a live, ou talvez na próxima semana, a gente possa discorrer sobre esse assunto, porque realmente tem muita coisa a ser pensada sobre isso. Gratidão, Grabovoi. Obrigada. Obrigada, Loma. E uma boa semana a todos. Então, eu queria até, antes de deixar o meu muito obrigado a vocês, dizer que senti um privilégio de participar. Eu sei que o grupo de vocês é muito extenso, e estou vendo aqui que eu praticamente entrei no grupo da diretoria aí, né? de vocês. Então, foi muito bacana. A única dúvida que ficou aqui, na intuição, que eu reputo uma das coisas muito importantes, eu queria, como dúvida, saber se o primeiro exercício eu sinto que é como se fosse um preparo para uma comunicação de vida, né? Você ficar em zen para estar aberto à entrada de outras coisas. E a intuição, eu acho que ela enfatiza, e a minha dúvida é o seguinte: a intuição é um preparo, um chamado para que a gente receba informações dos chamados tutores ou mentores que todos nós temos? Essa é uma dúvida, e não sei se o Grabovoi aborda isso nos seus ensinamentos. E, então, todas as áreas holísticas sempre falam que todos nós temos um mentor, e algumas diferem mentor de anjos da guarda, né? Então, eu queria ver se vocês estudaram alguma coisa sobre os ensinamentos de Grabovoi que fala da ação dos mentores sobre os seres humanos. Essa é uma dúvida. Marcelo, o Grabovoi ele não especifica, porque como a linha dele é muito científica, ele não entra muito na parte espiritual, mas o que, nas minhas experiências pessoais, desde que eu comecei a praticar, me aprofundar muito nos ensinamentos do Grabovoi, foi que, ao longo do tempo, a intuição, ela se apresentou para mim de diferentes formas, e hoje eu acho que eu já diria que já estou começando na clarividência. Quando eu fazia um processo criativo, por exemplo, um exercício, os métodos de concentração, etc., eu repetia, né, esse mesmo exercício todos os dias até a situação ser normalizada. E aos poucos me vinha alguma intuição de alguma sequência numérica para usar, para poder desdobrar esse problema, né? Então, eu acredito que é o desenvolvimento da própria consciência e também a habilidade é o que a Inês falou, de ver o além do convencional, que eu até diria um pouquinho mais, além do tridimensional, além do material. Ou seja, a gente está aqui, né, nessa live, eu vejo vocês,
Mas quando a gente fala em intuição, que é um passo para a clarividência, você enxerga a mais. Você consegue fazer, por exemplo, dentro de uma concentração, né, do Grabovoi, por exemplo, você consegue enxergar além daquele evento que você está criando na esfera de informação. Você vê o que realmente está acontecendo por trás do material, da matéria física. Então, a intuição, que é um passo para a clarividência, quando a gente chegar no nível da clarividência, você vai poder ver se a pessoa tiver algum problema físico, fisiológico, por exemplo, ver exatamente o problema que ela tem no corpo dela, no interior do corpo dela. Ou seja, você está vendo além da matéria, além dos olhos físicos, além dos seus olhos que enxergam de forma tridimensional. Por mim Você mesmo, vai não além. através de outra entidade, por exemplo, espiritual. Não, na verdade, você vai ver, né? Uma das habilidades da intuição é essa comunicação com os mentores, né? Com o nosso mentor, com os nossos mestres, que são seres que não estão da forma tridimensional, né? Eles não estão da forma material, vamos dizer assim. Eles não estão da forma material como nós nos vemos, humanos, uns aos outros. É uma das capacidades, é uma das habilidades, que é a mediunidade que Grabovoi fala no livro dele, Ressurreição, que todos nós vamos adquirir essa capacidade depois que atingirmos essas dimensões superiores, né? Depois dessa transição, quando a gente desenvolver mais nossa consciência. E outra forma é ver além. Um outro exemplo de clarividência é você estar aí agora na sua sala, ou no seu escritório, ou no seu quarto. Você vê através das paredes o que tem na sala. É um outro exemplo de clarividência, que é quando a gente adquirir a quarta dimensão. Sobre isso, ele explica no livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna, nossa nova realidade. Ele fala sobre isso, ele cita sobre... Ele tem um tópico que fala sobre a clarividência. Lembre-se sempre que a intuição é um passo para alcançar a clarividência. E a clarividência é você ver além da matéria física. Você sempre vai enxergar além. Seja uma entidade desencarnada, seja uma entidade que não é do planeta, seja dentro do corpo físico de uma pessoa em que a pele, ela cobre, né? Nós temos a nossa pele que cobre o nosso corpo, você vai encontrar, você vai conseguir ver através da pele o que tem no corpo físico daquela pessoa, ou, que é o caso do Grabovoi também. Se tem algum problema, todas as previsões, 100% das previsões dele foram constatadas, né? Foram acertadas. Ele foi assertivo em todas elas, ele tem comprovação científica e documentos para comprovar. Teve situações de problemas de incêndio dentro de uma empresa, foi inclusive dentro de uma mina, de uma mineração. Eu não sei se foi da Rússia, acredito que foi da Rússia. Ele conseguiu ver qual que era o problema do incêndio, onde que estava o problema, para que as pessoas conseguissem resolver, né? Ou seja, 100% das previsões dele foram constatadas. Por quê? Por causa da clarividência que ele possui. E ele tem essa clarividência pelo nível de consciência dele. A clarividência está totalmente associada ao desenvolvimento da consciência e desenvolvimento espiritual. Então, do ponto de vista do ensinamento de Grabovoi, o conceito seria esse. Mas se a Inês e a Elaine quiserem acrescentar alguma coisa, podem ficar aí à vontade. Na realidade, nós devemos usar essa energia, no meu ponto de vista, né? Talvez que é um pouco mais tranquilo de... Não é tranquilo. A Loma explicou muito bem dentro da visão do Grabovoi. Mas nós falamos agora da nossa parte prática, onde nós usamos a nossa intuição. Então, por exemplo, o primeiro passo para que a intuição possa realmente exercer sobre nós o que ela precisa para nos trazer essas informações é a confiança. Então, eu devo confiar em mim, na minha essência, naquilo que eu percebo, naquilo que eu vejo. E, geralmente, a gente quer explicar tudo. Esse é o grande problema do ser humano. Nós não aceitamos receber uma informação e analisar sobre aquela informação. Eu quero racionalizar aquilo. E é o que geralmente cria problemas para nós. Então, por exemplo, será que é isso mesmo? Será que eu estou pensando certo? Será que é isso? Não, ao invés de nos abrirmos, expandirmos, né, a nossa compreensão e a nossa consciência para entendermos aquilo e para analisarmos até onde aquilo pode ser real, esperarmos, termos a paciência de esperar para ver se realmente aquilo está certo, porque é isso que eu chamo de confiança. Então, quando a Loma falou sobre a doença do corpo humano,
eu tenho algumas capacidades, né, que já vem lá de trás, né, a gente já vem trazendo uma bagagem aí que, a bagagem assim, a mochila tá cheia, tá, gente? Então a gente tem que ir organizando. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a reclamar para mim de alguma dor que ela tem, imediatamente eu tenho um diagnóstico para ela. Só que geralmente eu não costumo falar, porque às vezes isso a pessoa não está pronta para ouvir, a pessoa não está pronta para ter aquela informação. Então eu já aprendi, quando eu era um pouco, não tinha muito filtro, né? Alguns anos atrás, eu falava, ó, será que não é isso? E às vezes a gente até assusta a pessoa. Então eu aprendi dentro disso, dentro dessa capacidade, que não é sempre, tá? Então, assim, né? Minha intuição não fica 100% do tempo ligada. Então, às vezes eu já tenho aquele diagnóstico, e ao ter aquele diagnóstico, eu uso as ferramentas que eu conheço, a terapia floral, né, a aplicação de energia. Então, aí a gente dá uma orientação assim mais tranquila, olha, que tal ir lá no médico, que tal fazer um exame e tal, que daí a pessoa já vai mais com outro embasamento. Então, a primeira questão para mim que envolve intuição é a confiança, é o acreditar em você, na sua essência. Então, quando o Marcelo pergunta sobre os mentores, né? Na realidade, o que é o mentor? Qual é o papel do mentor na nossa intuição? É o papel de pai, certo? Nós, quando conduzimos alguém pela vida, nós podemos mostrar, filho, olha, toma cuidado com isso, não faça isso, não vá por esse caminho. E nós só somos capazes de dizer isso, mas nós somos capazes de escolher pelo filho, não é verdade? Então, eu acho que o mentor, ele tem este papel sobre a nossa vida. Ele aproveita a nossa intuição, este canal aberto, expansivo, para nos avisar, para nos orientar, para nos trazer aquilo que nós precisamos. Então, é o papel de pai, né? Só que nós, como filhos rebeldes, né? Como os nossos filhos são rebeldes também, então muitas vezes nós preferimos não ouvir este aviso dos nossos pais espirituais e seguirmos por nossa própria conta. E, aliás, eu acho que até por isso que a gente ainda está aqui marcando um passo, tá? Pela nossa inconveniência, pela nossa teimosia. Então, eu creio sim que a nossa intuição é uma ferramenta que nos é passado por nossos mestres superiores na intenção de nos ajudar e de nos desviar das quedas em que nós racionalmente nos colocamos por não acreditar na nossa essência divina. Então, é assim que eu entendo a intuição. Do meu ponto de vista, aproveitando o teu gancho, Inês, falando de mentor e pai, aqui nós temos o nosso grande mentor, né? O nosso grande pai, que é Grabovoi. E ele nos fala que se a gente seguir essa linha aqui, se a gente conseguir entender 70%, vai, não vamos colocar 100%, porque é tão difícil, né? Até as entrelinhas de Grabovoi é tão difícil de ler, né? Porque ele, que nem diz a Loma, ele é tão científico. Se ele fosse mais espiritualista, seria tão mais fácil para nós. Mas se a gente seguir a linha dele, a linha de raciocínio dele, a gente está no caminho de compreender, né, essa grande evolução e de estar muito próximos da clarividência, telepatia e de todas as outras ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, que daqui a uns anos será de grande uso comum, né? A gente não vai pegar um telefone para falar, nós vamos usar a telepatia. Então, nós estamos nesse caminho. Esse é o nosso... Eu acredito que esse seja um dos nossos intuitos aqui no nosso grupo, desenvolver esse lado. Estou errada, gente? Agora, nesse sentido, esses exercícios nós temos que, nessa semana, trabalhá-los, concentrarmos nele para desenvolver a introspecção e também a intuição. É essa a mensagem também do dia de hoje? Seria isso? Fora a mensagem que a Luma transmitiu da telepatia. Na verdade, a gente recebe intuitivamente, né? Através da intuição mesmo, que a gente escolhe as sequências numéricas que a gente traz para compartilhar com vocês nas lives. Então, eu acredito que elas vão contribuir muito, né? Sempre contribuem muito para o nosso processo de desenvolvimento da consciência, para a nossa vida, para a gente regar as áreas da nossa vida. Então, essas sequências que nós escolhemos, elas são bem escolhidas do ponto de vista de intuição também, né? Tá bom. Quando a gente escolhe né, quando a gente escolhe o tema da live,
as sequências numéricas também que a gente escolhe são baseadas na intuição. Não necessariamente no contato telepático, não foi como no caso da mensagem, né, do contato, mas são intuitivas. Então, fica aí no coração de cada um, né? Se vocês se sentirem tocados de praticarem essa sequência ao longo da semana, vocês vão praticando até vocês sentirem que devem mudar um pouco o foco. Aí vem a intuição de cada um de vocês para ouvirem essa voz interna mesmo, ouvirem a sua própria essência, né? Gostaria de fazer uma parte, na realidade, Marcelo, a nossa intenção também com os nossos exercícios aqui é para que as pessoas compreendam também como fazer, né? Como elas entraram, que cada um pode usar a sua criatividade para fazer os exercícios com as sequências numéricas que nós colocamos, de fazer a sua meditação conforme elas entendam. Só que também é desmistificar, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Alguns anos atrás, antes da gente começar aqui o nosso trabalho Simplificando, eu recebi uma pessoa que disse assim para mim, olha só, leu alguma coisa, não sei de que maneira, e disse para mim, então, eu gostaria de fazer um curso de iniciação à Grabovoi. Falei, ótimo, excelente, né? Vamos trocar informações. Aí eu perguntei qual era o objetivo da pessoa. A pessoa respondeu assim, ó, então, é que eu fui ao dentista, e o dentista disse que eu tenho que fazer um implante, eu não quero fazer um implante, quero cocriar um dente na minha boca agora, imediato. E aí eu fui explicar para a pessoa, gente, assim, não é impossível fazer isso, nós sabemos que não é impossível, mas só que, veja bem, olha a intenção da pessoa, não conhece a técnica, não conhece os métodos, não conhece os ensinamentos e simplesmente acha que vai fazer um curso de algumas horas, né, porque iniciação a gente dá um curso de algumas horas, que é realmente a introdução, quem é Grabovoi, como funciona esse trabalho, e a pessoa acha que já vai sair daqui e já criar lá uma dentadura, né, na boca, né, já vamos falar assim, ou seja, o que a gente entende também? Que às vezes as pessoas, elas querem o caminho mais curto, elas querem atravessar, elas querem encontrar um atalho sem ter o esforço, sem ter o conhecimento, sem ter a prática. Então, quando no meu caso, eu expliquei para a pessoa que a essência de Grigori Grabovoi é uma essência de ensinamento, né? De aprendizado, de você mudar a sua realidade. Tá, e eu não quero tirar a potência mental de nenhuma pessoa, mas que antes que ele pudesse cocriar um dente nele, ele teria que conhecer a base desses ensinamentos. Ele teria que fazer um treinamento, ele teria que ter a concentração, a disciplina de estar executando, né, os exercícios. Então, é isso que a gente busca com o Simplificando Grabovoi, é mostrar às pessoas que tudo é possível, mas que ninguém, a natureza não dá saltos. Eu não vou falar em Grabovoi hoje e amanhã eu vou estar aí, ó, levitando aqui pela cidade. Olha que maravilha, né? Nem preciso gastar mais com Uber, com gasolina, com nada, levitando. Não é assim que funciona. Não quer dizer que eu não possa fazer. Eu posso fazer um dia, sim, isto. Mas depois de conhecer essas leis universais que tornam isso possível, né? Então, sempre uma das funções aqui do Simplificando Grabovoi é também desmistificar o que as pessoas leem muito na internet, que não são de fontes fidedignas, tal. Então, a gente quer ajudar as pessoas a compreenderem a correlação entre ensinamento e possibilidade de cocriação de uma realidade diferente. Então, essa é a nossa intenção e a gente espera alcançar isso, né meninas? Pelo menos a gente está começando. Se a gente vai conseguir ou se ficará para outros que vierem depois de nós, não tem problema. A gente deu o primeiro passo, não é? Perfeito, Inês. Nem vou complementar. Perfeito. Nossa, concordo em grau, gênero e número. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Queria desejar ótima semana para todas nós, né? A gente vai movimentando aí e levando as palavras do próprio Grabovoi aí no coração para a gente trabalhar o nosso rejuvenescimento, a nossa eternidade, essa interação com os elementos naturais, o quanto isso é importante. E para a gente buscar o controle da realidade, sermos realmente protagonistas da vida, sermos realmente felizes, é isso que nós precisamos, é isso que nós buscamos, estamos aqui. A gente foi criada para ser feliz mesmo, nada mais. Um abração para todo mundo. Então, e nos vemos aí. Boa semana para todo mundo. A gente se vê aqui no nosso canal, nas nossas redes. Não deixem de nos acompanhar e de cuidarem da sua própria consciência, porque o protagonista, o autor da sua vida é você mesmo. Nunca se esqueça disso. Um abração. Tchau, tchau. Felicidade para todos. Obrigado aí, prazer em vê-los, tá? Tchau.